e ao mesmo tempo deseja a todos os irmãos que se encontram aqui um 2024 bem produtivo, porque quando somos chamados ao trabalho, devemos agarrar as oportunidades, porque muitos dos nossos irmãos, quando retornam à pátria espiritual e vê que levar a sua maleta vazia, choram e lamentam as oportunidades perdidas. Então, que dentro das nossas possibilidades, dentro daquele tempo que muitas vezes a gente fica ocioso, a gente possa estar engajado em algum trabalho fraterno, não é? Mas hoje, como essa casa tem por hábito fazer uma sequência do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 21 do Evangelho, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Inicialmente, nós gostaríamos de dizer que, muitas vezes, nós chegamos à casa espírita, quando chegamos, pela dor, por um vazio, por um determinado sentimento que não condiz com aquilo que a gente gostaria de estar sentindo. Então nós vamos aos médicos humanos, da medicina tradicional. Muitas vezes a gente se entope de calmantes, de antidepressivos, ansiolíticos, enfim. Mas mesmo tendo um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, tendo toda a estrutura que a medicina humana pode nos oferecer, nós sentimos ainda assim um vazio. E que alguém que a gente conhece, um amigo, ou pela rede social, a gente toma ciência de uma casa espírita que transmite um passe, que faz uma fluidoterapia, que tem uma palestra, e a gente adentra essa casa espírita. Mas, ainda assim, com muitos receios, porque a sociedade ainda não compreende, e os que compreendem nem sempre aceitam o que está inserido nessa codificação. E por isso se cria alguns misticismos, algumas inverdades e, como está na moda, algumas fake news a respeito da doutrina espírita. E é aí que nós vamos falar um pouquinho sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Há um tempo atrás, eu tenho um sono muito leve. E eu então, para não acordar o meu esposo, que viaja o dia inteiro dirigindo, eu fui até a sala e liguei a televisão. E tinha um determinado irmão, numa determinada emissora televisiva, dizendo inverdades sobre a doutrina espírita. Dizendo falas que não condiz com o que ele prega no contexto de estar a serviço do Cristo. Nós que abraçamos a causa espírita, precisamos ter a lucidez espiritual para, a partir dos conhecimentos que nós vamos adquirindo, não nos deixar abater por esses falsos profetas. Porque quem são os falsos profetas? Primeiro, vamos na concepção de quem são os profetas. Em época que antecede o Cristo, e passando por todo esse período do cristianismo na humanidade e em nossas vidas,
nós vamos compreendendo, e Kardec elucida bem isso, que nós podemos, dentre tantas denominações e significados, mas de uma forma simples e que a gente possa entender que os profetas são aqueles escolhidos por Deus para trazer a sua mensagem. Então, quando nós adentramos a casa espírita, nós nos deparamos com todos os ensinamentos que os evangelistas, somados à análise e à acuidade espiritual, ou seja, a visão dos nossos irmãos que contribuíram para a codificação da doutrina espírita, nos trouxessem o que é de fato as leis divinas, ou o que são de fato as leis divinas. Nós vamos identificar, a partir do momento que nós vamos compreendendo, que os espíritos que estão aqui são os mesmos espíritos que, passada a sua temporalidade aqui na Terra, em um corpo físico, volta para o mundo espiritual, com as mesmas mazelas, com os mesmos defeitos, fragilidades, vícios que tem aqui na Terra, bem como com as suas qualidades. Então, nós espíritas, quando Kardec disse nas obras que nós precisávamos passar no crivo da razão todas as mensagens, ele nos alerta, lá no final do século XVIII, que existiriam aqueles que poderiam e que muitas vezes conseguem nos enganar. Então, esses são os falsos profetas. Aqueles que muitas vezes, e na maioria das vezes, têm o conhecimento, mas se utilizam de uma cegueira espiritual, porque ainda acreditam mais nos valores da terra do que nos valores divinos, das leis divinas, e seduzem os seus seguidores ou aqueles que se juntam a ele em determinadas filosofias religiosas, e não podemos desconsiderar a doutrina espírita, e levam de forma distorcida ou enganosa ou mistificada as lições que o Cristo trouxe, as lições que Jesus consolidou para nós da terra a partir dos 10 mandamentos. Então, falso profeta é aquele que se coloca como um enviado de Deus, mas que não pratica nada do que fala, não pratica nada daquilo que diz ser verdade. E nós que ouvimos, que nos deparamos, precisamos conhecer a verdade, porque Jesus nos ensinou: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Para isso, nós precisamos colocar no crivo da razão todas as mensagens que a gente lê, que a gente ouve, porque muitos impostores se utilizam de nomes significativos para a humanidade para poder usufruir das benesses, sejam no campo material, seja no campo espiritual. Estudando esse capítulo,
O que nós vamos encontrar? Kardec nos alertando sobre esses espíritos mistificadores, pseudo-sábios, e muitos livros que são ditos espíritas, em muitas casas espíritas, estão escritos, não passaram pelo devido crivo da razão pelas editoras e trazem ensinamentos que não condizem na fidelidade ao Evangelho de Jesus. Há um tempo atrás, já faz um significativo tempo, eu ouvi e li algumas coisas de um médium considerado até então no meio espírita, de que existe reencarnação no plano espiritual. E se ele está trazendo a palavra de Deus nos diversos lugares, momentos em que ele está, e ele traz esse ensinamento, ele está distorcendo. E vou afirmar por quê. O que é reencarnar? É entrar, de uma forma bem simples também, a definição é entrar na carne de novo. No mundo espiritual tem carne? No mundo espiritual existem representações fluídicas por meio dos nossos corpos perispirituais, do que é o nosso corpo físico. Mas o corpo físico no mundo espiritual não é carne. Então eu posso dizer que esta fala é de um falso profeta, compreendendo aqui o profeta como um filho de Deus que traz os seus ensinamentos a outros irmãos. Por isso, e dentre tantos outros motivos, não é fácil ser espírita, porque o espírita precisa estudar para não ser enganado. Eu fico muito triste, de verdade, decepcionada, quando eu vejo irmãos e me solidarizo no contexto da dor que esse espírito lá no mundo espiritual vai passar, quando eu me deparo com aqueles filhos que vieram com uma potencialidade de divulgar, de vivenciar pelas mais diferentes faculdades mediúnicas o Evangelho, as lições, os ensinamentos de Jesus, e se perdem no caminho. Por isso também que, aliado a essa concepção do que é um falso profeta, nós vamos encontrar no Evangelho outras lições, outras assertivas de Jesus, para nos mostrar que nós precisamos estar atentos. Por isso que ele disse: observai, vigiai, orai. Porque quando nós nos deparamos com qualquer situação ou em qualquer situação, onde o conhecimento que nós temos doutrinário se faz necessário, nós não somos enganados. Nós não passamos por uma situação vexatória, porque temos a compreensão. Sabemos quais são as posturas ou os procedimentos
ou os caracteres de alguém que se denomina ou que se é considerado um profeta. Todos nós aprendemos na doutrina espírita que se conhece o fruto, né, pela árvore, ou se conhece a árvore pelo fruto, que aliás é o primeiro item desse capítulo. O que nós podemos assimilar da assertiva conhece-se a árvore pelo fruto? Quantas e quantas vezes nós fomos chamados nas nossas responsabilidades enquanto pais, enquanto mães, ou um tutor, ou um responsável, por um filho que está ali no processo de desenvolvimento, né? Para que ele assimile os valores morais, os valores éticos. Hoje eu vivenciei uma experiência. Eu sou supervisora de ensino, né? E uma mãe desesperada querendo uma vaga para um filho que já passou por 4 momentos na Fundação Casa, por diversos atos infracionais que ele cometeu. Eu posso dizer que em determinado momento se perdeu o controle sobre esse adolescente hoje, porque a coisa vem de quando ele era pequeno. Então, quando a gente aprende na doutrina espírita que precisamos evangelizar as nossas crianças para que as casas não tenham as reuniões mediúnicas lotadas, é nesse contexto. Porque muitos irmãos passaram somente pela Terra, mas nas suas últimas reencarnações, nada aprenderam do Evangelho. Porque aprender as lições de Deus por meio dos seus enviados é ter a plena consciência de que a mudança que se faz principalmente necessária nesse momento do planeta Terra é a mudança moral. É a mudança moral. Segundo Divaldo Pereira Franco, 2024, 5 e 6 vão ser piores do que a gente vivenciou até agora, que é o momento dos ajustes mesmo. Mas nós espíritas, não que sejamos melhores que ninguém, nós sabemos conscientemente como devemos proceder para continuarmos nos nossos passos, sem nos deixarmos ser iludidos, enganados e assediados com resultado por irmãos que se dizem profetas ou enviados de Deus. Quando estudamos também a doutrina espírita, nós vamos observar que todo o procedimento, ou todos os procedimentos do Cristo, foram procedimentos de amor, de fraternidade, de aconchego, de compreensão, de solidariedade, de bondade. E de repente, a gente ouve e vê ataques, principalmente pelas redes sociais, a outros irmãos, como se aquilo de fato fosse fala do Cristo, e não é. Então, os falsos
cristos são aqueles que trazem as verdades que o Cristo trouxe de maneira também distorcida, maliciosa, maléfica para a humanidade. Cada filho que de fato se considera cristão e que tem um pouco de boa vontade para estudar, vai ver que existem procedimentos que jamais Jesus fez. Então, jamais Jesus aprovaria uma das suas ovelhas estar fazendo. Porque ser um bom cristão, e aí na ótica de ser de fato um verdadeiro, entre aspas, Cristo, que não é no sentido do Cristo enquanto irmão maior, nosso exemplo maior, mas Cristo na vivência, como o próprio Paulo de Tarso diz, não sou eu mais que vivo em mim, mas é o Cristo. Vamos pegar a história de Jesus. Quem que ele acolheu? Quem que ele repudiou? Não no sentido do desamor, mas pelos atos. E ainda assim, com amorosidade. Porque ele não se vingava. Ele não colocava palavras de vingança, de lesão ao outro. Tanto é verdade que mesmo aqueles que o traíram, que o negaram, ele continuou amando e acolheu junto aos seus braços. Jesus não pedia dinheiro para ninguém. Então nós não podemos, em momento algum, acreditar que o bem que nós precisamos em relação ao atendimento dos irmãos de luz tenha preço, porque não tem. Não tem. O preço que nos é cobrado é fazer o bem sem olhar a quem e amar o irmão como a si mesmo. E é o Pai acima de todas as coisas. Por isso, meus irmãos, nós poderíamos estar aqui fazendo narrativas das palavras trazidas nos evangelhos. Mas a gente quer mostrar para cada um que aqui se encontra que compreender o que é ter Cristo verdadeiramente em nossos corações e o que é ser um profeta de Deus não está tão distante como a gente acha no contexto do grau consciencial evolutivo que nós nos encontramos. Porque todos nós aqui presentes, como disse a mensagem, devemos nos esforçar, começando pelos nossos lares, junto aos nossos familiares, a vivenciar o Cristo, a vivenciar as lições do Cristo, que nada mais são do que as lições do Pai. Nesse contexto, então, a árvore boa é aquela que dá fruto, e o fruto bom é aquele que se transforma numa boa árvore. Por mais que nos pareça distante essa condição da grandeza do Cristo em relação à nossa condição evolutiva, cada um de nós aqui já podemos contribuir para que a nossa semente
seja melhor qualificada. E para nós já adultos, a nossa árvore seja de qualidade. Fazendo o quê? Se contrapondo a tudo aquilo que vem contrariamente ao que o Evangelho nos ensina. Nós podemos não aceitar inverdades. Eu não sei se eu já disse nessa casa, mas uma amiga minha, muitos anos atrás, e isso me marcou. A gente, quando é jovem, que não tem muito conhecimento doutrinário, a gente vai atrás das olhadeiras de sorte, porque a gente quer saber como é que vai ser nosso futuro, né? Muitos fizeram isso, inclusive eu. Lá na minha adolescência, né? Hoje a internet não está deixando mais, porque até na internet tem atendimento, né? Mas naquela época não tinha. Então a gente juntava a meninada, né? Eu fazia magistério, a gente juntava a meninada e queria descobrir onde que tinha, porque a gente queria saber com quem a gente ia casar, se ia casar, enfim. Bom, essa amiga minha, só para fazer um recorte para vocês entenderem o contexto. Essa amiga minha foi numa mulher que se dizia ler o futuro. E a gente sabe que muitas dessas pessoas têm a mediunidade, mas não têm a mediunidade ela enquanto médium educada. Então ela faz uso dessa potencialidade mediúnica, vendendo seu trabalho mediúnico. Mas aqui no Evangelho, no livro dos médiuns, está escrito que os espíritos sérios, que nós consideramos de fato os missionários de Jesus, não comparecem em nenhum lugar, em nenhuma reunião frívola. E essa amiga então foi, e a mulher disse para ela que o marido dela ia falecer dali uns meses, que era para ela ir preparando a situação, porque o marido ia falecer. Quase que falece ela primeiro, porque ela não tinha coragem de falar para ele, que eram só os dois, ela não tinha coragem de falar para ele e estava alimentando aquela fala, uma falsa fala. Então nós precisamos ter a sabedoria naquilo que já possuímos, para saber distinguir, separar o joio do trigo efetivamente. Porque um espírito que profetiza, encarnado ou desencarnado, jamais, em tempo algum, ele tem no seu comportamento falas ou atos enganosos. Muitos conhecem a palavra e se usufruem da fragilidade que se encontra muitos irmãos. Quantos que mercantilizam, vocês sabem disso. De vez em quando sai na televisão uma denúncia aí, né? Em todos os contextos. Então nós precisamos estudar. Esse capítulo aqui para mim é um capítulo que eu não uso muito nas minhas falas. Já estudei, mas não uso muito nas minhas falas. Mas ele é muito importante, porque ele vem fazer um alerta para a gente não confiar e não acreditar em todos os espíritos. Uma amiga minha também, que frequenta a nossa casa, ela tem um irmão que mora em Salvador. E eles foram até um centro lá que o médium faz cura espiritual.
Mas ele xinga, o médium xinga, que o está mediunizado, fazendo atendimento, ele xinga, blasfema. Vocês, usando da razão, vocês vão ponderar dentro dos ensinamentos de Jesus. Quantas curas ele fez do cego? Em que momento a gente vê Jesus xingando? Em que momento a gente vê Jesus blasfemando? Ao contrário, ele orientava. Vós quereis ser curado? Sim, mestre. Vás e não peques mais. Era essa a fala de Jesus. A espiritualidade também nos diz que existem prodígios dentro desses falsos profetas. E vai mais além. Diz que hoje existe uma gama de espíritos desencarnados nessa condição. Então nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos formar sistematicamente, porque ninguém aqui vai receber diploma de ter já saber tudo da doutrina. Ninguém. Doutrina aqui, entendendo-se os ensinamentos de Jesus. Quem de nós aqui, olhando cada um na sua intimidade, pode garantir que vai para os pícaros dos mundos celestiais? Vamos ser honestos. Mas também vamos ser honestos em dizer, quem será que vai ficar somente lá no limbo? Ninguém. Porque nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados sim para um dia chegar ao alto, mas por esforços próprios. E dentre esses esforços está saber separar o joio do trigo, exercendo o cristianismo na sua pureza, que exige de nós a humildade, a perseverança, a fé, a confiança neste Pai Celestial. Nós vamos encontrar também aqui neste capítulo, e eu já citei um pouquinho, esses irmãos que estão aqui mistificando e que voltam para o mundo espiritual com a mesma postura. E que em determinado momento vão se arrepender que necessariamente não é no imediato a tomada de consciência no mundo espiritual e vai começar as suas reparações. Nesse sentido, eu quero dizer que a gente muitas vezes se equivoca com aquilo que nos é apresentado para o outro lado também. Ou melhor, com um outro olhar. Não sei se vocês já viram na rede social, mas tem uma palestrante espírita de Brasília que ela conta causos e conta fatos do Chico Xavier, a Maíse Braga. E num dos contos que ela faz no Instagram, ela diz o seguinte, que o Chico estava indo numa calçada junto com alguns companheiros, pessoas ali da sociedade, ali amigos dele. E do outro lado da rua tinha uma escadaria, e tinha um andarilho ali, um morador de rua ali. Diz que o Chico sai, atravessa a rua e vai lá e conversa um pouco com esse morador de rua. E volta para o grupo de amigos que estavam aguardando.
Aí eles fazem o seguinte comentário: nossa, Chico, vê, olha esse irmão, quantos erros ele não tem que reparar, estando nessa situação de rua. Aí o Chico diz para ele: não, meus irmãos, o que me atraiu ir até ele, é que existia um feixe de luz, raios luminares vindo do alto sobre esse irmão. E para informá-los, esse irmão pediu para vir com esse desafio na Terra, para ele vencer este momento, porque é a última reencarnação dele na Terra. Por que eu citei esse fato? Porque, meus irmãos, quantos de nós nos deixamos levar pelas aparências, pela fala bonita, pela escrita bonita, que muitos outros irmãos apresentam para nós, seja por que meio for. Por isso, nós precisamos buscar a essência do que está nos sendo dito, a essência do que nos está sendo ensinado. Quais os valores que estão incutidos nas falas daqueles que se dizem profetas, enviados de Deus na Terra? Pode fazer a análise. Todas as mensagens dos ditos profetas de Deus em relação a serem enviados para trazer a sua palavra, nos deixam mensagens curtas, objetivas e que servem para qualquer um. Eu leio essa mensagem, ela serve para mim. Vocês leem, cada um de vocês a mensagem serve. Não acusa ninguém. Não se coloca num patamar de orgulho, de vaidade, de individualismo. Então nós precisamos combater com o amor, com os atos nossos do dia a dia, essas compreensões distorcidas do que é ser profeta, do que é ser um Cristo, ou a representação de um Cristo no nosso meio, fazendo bem, nos utilizando daquilo que temos de melhor na nossa intimidade. Eu já contei aqui, mas como tem umas pessoas que estão aqui e eu não vi da outra vez, eu vou reforçar essa história. O Bezerra de Menezes de Jales, eu sou presidente do Bezerra de Menezes de Jales. A longa data, porque ninguém quer assumir a presidência. Eu faço a eleição lá, mas o pessoal acaba ficando eu mesmo. E o nosso grupo está envelhecendo. E envelhecendo que eu estou falando é 90 anos, viu? São 90 anos, 80 anos. Né? Porque eu também já entrei para a carteirinha do idoso. Né? Mas eu estou falando de pessoas bem mais velhas que eu. E nós também tivemos muitas perdas de irmãos que desencarnaram ou que se afastaram porque não tem mais condições de ir fisicamente. Um dia eu estava lá olhando, né, a nossa casa, vendo as dificuldades físicas dos meus irmãos. Eu fiz uma prece para Bezerra e disse assim: ô Bezerra, você precisa me mandar gente para dar continuidade nessa casa. Por quê? E expus tudo que eu acabei de falar para vocês. Passado uns dias, e isso é fato, viu? Não é fake não. Começou a vir umas pessoas, um com uma dor na coluna, o outro coxo, o outro não sei o que, o outro com não sei o que, enfim. Aí, novamente eu apelei para Bezerra. Disse assim: Bezerra, eu pedi para você mandar gente para me ajudar, Bezerra. Agora eu dou risada, mas no dia eu fiquei assim, muito emocionada. Veio a inspiração para mim assim: olhe a minha história.
Se vocês não conhecem a história de Bezerra, dá uma lida, tem na internet vários vídeos sobre ele. Bezerra foi um missionário de Deus, e é. É um irmão que trabalha, vou citar ele, mas tem outros, viu? É um irmão que trabalha diuturnamente para que não tenha nenhuma lágrima nesse planeta, para que não tenha nenhuma ferida, para que não tenha nenhuma dor. Esse eu posso dizer para vocês que é um profeta de Deus. Pensemos nisso e vamos trabalhar para que a gente não seja enganado por falsos cristos e falsos profetas. Muita paz a todos.